Uma coprodução Sanhoar Produções e Sistema Diário BB de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkado aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. Apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Olha a gente chegando novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, meu ouvinte maravilhoso, minha ouvinte maravilhosa, meu Brasil brasileiro. Aqui quem fala é João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, pelo site radio.diariopb.com.br ou também pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Estamos também nos agregadores de podcast da sua preferência. A gente está lá no RadioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, também no Apple Podcasts. Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho. Matheus de Júlio teve um atraso aí, vamos ver se ele consegue chegar ainda a tempo do programa, mas temos nós três por aqui. E aí, galera, como é que vocês estão, meus queridos Emanuel Reis e Matheus de Júlio aí, que ainda vai chegar? Mas nosso Diogo Coelho também já está aqui, né? E aí, Diogão, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui, sejam todos bem-vindos. Essa 33ª edição do Rifando a Bola está repleta aí de informação, histórias e polêmicas, né? E quero parabenizar desde já o nosso querido Matheus de Júlio, que infelizmente não está aqui agora, né? Pelo título da Libertadores do Deve Palmeiras. estar de ressaca ainda, né, cara? Tá enrolando. É isso que eu pensei. Aí, comemorando até agora. Tá desde sábado na Esbórnia. E mais tarde, em breve, vamos falar mais sobre esse jogo aí, né, Jorge? É isso aí, vamos comentar dele também. Meu querido Emanuel Reis, meu boy dos bets, o nosso querido protótipo de contraventor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel. Fala, galera, fala Jales, fala Diogo Coelho, meus amigos aí. Notícia triste, né? Falecimento do Santos. E aí o Palmeiras conseguiu essa Libertadores depois de vários anos aí de novo. E é isso, né? Vamos botar pra frente aí o programa. Pra mim não é dia de comemorar nada, mas parabéns aí, Matheus de Júlio, pelo título, né? Vamos aguardar essa pisa aí do Bayern de Munique. É, cara, os caras... Pelo jogo não tem que comemorar, não, né? É, galerinha. Então vamos aqui, então, com o nosso querido Sérgio Ricardo aqui no comando dos efeitos e defeitos especiais, mandando as nossas vinhetinhas aqui, lindas e maravilhosas. Vamos começar com os destaques aí de tudo que rolou na semana no nosso Highlights. Solta a vinhetinha, Sérgio. Highlights. É, galera. E o Highlights dessa semana a gente tem um monte de coisa aí, né? Gol nos instantes finais do Maracanã, Palmeiras campeão da Libertadores, Inter quebra recorde em confronto contra o RB Bragantino, a Chapecoense é campeã e a Juventude ganhou a vaga do G4 na última hora, né? O desfecho da Série B, como é que foi, gente? Vila Nova também venceu o Remo no agregado de 8-3 e é o campeão da Série C, né? Também tivemos aí um incêndio na Arena Castelão, em Fortaleza, e a CBF transferiu o jogo para o CT do Ceará. Lá, o Mirassol venceu o Floresta por 1-0 em jogo de ida da final da Série D. Já com relação ao Campeonato Brasileirão Feminino da Série A2, o Napoli foi campeão em cima das gloriosas do Botafogo. Meu querido Diogo Coelho, o que é que você tem aí para falar de todos esses destaques que a gente trouxe aí no Highlights? Por favor, seus apontamentos, meu querido Carioca. Primeiro eu quero começar falando do Santos e Palmeiras nessa final histórica, que apesar de ser histórica foi um péssimo jogo, né? Para mim a pior final que eu já vi, eu acho. Foi um remédio para quem sofre de insônia, né?
com 3 bolas aí na direção do gol, apenas uma defesa do Everton, um jogo pobre de criatividade, amarrado, onde as equipes tinham o objetivo principal de destruir as jogadas, né? Então foi um jogo que não gostei, com 37 faltas, sendo uma falta a cada 2 minutos e meio, isso sem contar a falta do Cuca, né? Que protagonizou cenas lamentáveis no fim da partida, parecia mais um futebol de várzea ali, pedindo VAR. Muito várzea, né? Muito várzea, foi. Não foi? E aí querendo conversar depois no final ali, antes de sair com o jogador do Palmeiras, em vez de concentrar na sua equipe, falar com os seus jogadores, ele foi conversar não sei o que com o jogador do Palmeiras, então demonstrando já que estava perdendo um pouco o foco da partida, já estava virando um torcedor ali, né? E proporcionou mais uma cena lamentável ao pular para a arquibancada, né? E de lá viu o gol do Breno Lopes com um belo cruzamento do Rony Rusto. Rony Rusto. Isso, obrigado. Do belo cruzamento do Rony. E então, né, e o Breno Lopes, né, coincidência ou não, vem do mesmo bairro que nasceu os Cenas Lamentáveis, né? O programa de entretenimento famoso aí do esporte. Então, tipo, foi um jogo de cenas lamentáveis com uma mídia negativa do futebol brasileiro e sul-americano para o mundo, né? Onde só quem gostou mesmo foi os palmeirenses e o bairro de São Bernardo, que foi onde nasceu o Breno Lopes e os Cenas Lamentáveis. Galera, é isso aí. Falando um pouco do... E falando um pouco da nacional aqui, do futebol brasileiro, né? Temos o Inter aí, parabenizar o Abelão e o Inter por esse recorde que bateu na Cruzeiro de 2013 e o Flamengo de 2019. E fez um grande jogo contra o pênalti polêmico, né? Na minha opinião não foi, e segue aí, né? Esse ritmo dificilmente vai perder esse título. Porém, o Flamengo vem embalando, né? Com o Gabigol voltando a jogar bem, e parece que vai brigar até o fim aí da competição, com o Galo correndo por fora, né? E o São Paulo afundando de vez com a queda do Diniz, que fez um longo trabalho no São Paulo, e é bom parabenizar o Diniz por ter ficado tanto tempo aí, né? Que não é fácil aqui no futebol brasileiro, tanto tempo aí num clube só. A Chapecoense, parabéns para a Chapecoense também, campeã ali no apagar das luzes, né? Tivemos uma Série B eletrizante aí, muito emocionante, onde o América terminou o jogo do América, o América era campeão, e aí ficou assistindo, e a Chape lá nos últimos minutos conseguiu fazer o gol do título, né? Um título que ficou em boas mãos, né? Principalmente quando você vê quem levantou o troféu, né? Que foi o Alan Rusch, sobrevivente lá do trágico acidente da Chapecoense em 2016. Então, mais um título aí do Alan Rusch, o guerreiro e sobrevivente da Chape aí, né? Primeiro título nacional da Chape, né, cara? Primeiro título nacional. Chape que ganhou em 2016, né, a Sul-Americana, né, naquele título. Exatamente, né, ganhou o seu título continental póstumo antes de ganhar um título nacional. Curiosa a história da Chape, né, gente? Não é? Chape, time grande. Parabenizar o Juventude também, que voltou depois de 13 anos aí longe da elite. O Vila Nova eu parabenizei na semana passada, né, depois daquele 5-1 contra o Remo. Eu acreditava que o Remo não conseguiria reverter, e não conseguiu, né? E parabenizar de novo. E um fato interessante que eu gostaria de passar, que eu tenho observado na Série B, Série A, que a gente tá vendo uma descentralização do futebol, né, dos grandes centros, onde a gente vê os times paulistas diminuindo muito. Antes a gente via muitos times paulistas na Série A e na Série B. E hoje em dia a gente vê, com exceção do Red Bull Bragantino, que subiu em 2019, o último time que subiu da Série B para a Série A foi a Ponte Preta, em 2014. Antes foi o Palmeiras, 2013, a Portuguesa, 2012, e depois de 2014, mais nenhum time subiu da Série B para a Série A, nenhum time paulista, né, subiu da Série B para a Série A. E nessa Série B agora tivemos a queda do Oeste e do Botafogo para a Série C.
e nenhum time paulista subiu de volta para a Série B, tendo agora apenas a Ponte Preta e o Guarani na Série B. Então, a gente vê uma diminuição desses times, né, de grandes centros, uma maior integração regional do futebol, né? E como exemplo disso, a gente tem o Cuiabá que voltou para a Série A agora, trazendo o Mato Grosso de volta à elite depois de 35 anos aí. Sem contar que é o representante do Centro-Oeste em mais de uma década, né? A última vez que a gente teve notícias aí do Centro-Oeste sem ser o Goiás, o Atlético Goianiense, há muito tempo o Brasiliense conseguiu chegar aí mais à frente, mas a gente está muito acostumado aos times do Centro-Oeste, a grande potência dos times do Centro-Oeste ficarem sempre com o estado de Goiás, né? Sempre é o Goiás, o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, diga-se de passagem, fez uma campanha excelente esse ano, está na reta final aí, na briga por vaga nas competições continentais, mas é uma surpresa o Cuiabá chegar, né? Sim, uma boa surpresa, né? Sem dúvida. Manuel Reis, você queria falar aí das meninas do nosso querido Napoli de Santa Catarina, que foram campeãs do Brasileirão Feminino A2? Com certeza, né? E eu queria começar, antes de falar aí, dando os parabéns para o Paysandu, que ontem completou 107 anos, né? O Paysandu foi fundado em 2 de fevereiro de 1914. E aí eu lembro de um Paysandu, da melhor época do Paysandu, que era com aquele famoso Rob Gol, né? O cara que fazia todos os gols do time. Fica aí o abraço. E é isso, né? A Napoli se impôs, né? Foi um time melhor do que o Botafogo. Os Botafogos não passam por uma fase tão boa, né? Nenhum Botafogo de São Paulo, Botafogo feminino, Botafogo masculino, enfim, né? É o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba tá querendo chegar na fase boa. Tá ensaiando a pré-temporada aí, né? Vai conseguir, viu? Porque eu tenho fé no meu time. Mas aí eu queria falar também da Libertadores, viu? Assim, tudo bem, reservado o mérito ao Palmeiras, mas não tivemos um bom jogo, né? Como o Diogo disse aí mesmo, eu queria destacar Pará, bicho. Pará foi um cara que correu atrás de Rony, marcou até onde deu. Pra mim foi o homem da partida. Enfim, que uma falha de Pará. Gol, né? Foi assistência, né? Mas foi uma falhazinha de Pará, ó. Exatamente, Pará estava muito ligado em Rony, falhou em marcar Breno Lopes e aí ele conseguiu fazer esse gol. Sobre o Inter quebrar esse recorde, né, foram 10 vitórias, né, consecutivas que o Internacional colocou aí com essa em cima do Bragantino. E só que 2 vitórias, 2 últimas, se eu não me engano, no Grenal e agora no Bragantino também com gols polêmicos, né? O pessoal tem falado muito nisso, tem batido muito na questão da arbitragem nos jogos do Inter. Não sou eu que tô falando, né? Eu mal assisto os jogos do Inter, mas assim, porque eu tenho muita raiva com os jogos do Inter. Não vou mentir, não. Mas o pessoal vem falando aí das polêmicas na arbitragem, né? Sobre o Vila Nova e o Remo, esse 8-3 aí, 5-1, né, lá, e 3-2 cá no Pará. Era uma coisa esperada, tudo bem, eu apostei, né, particularmente na vitória do Remo, mas assim, sem muita esperança e tal, mas só por ele jogar em casa, time com Covid, é justificado. O Floresta perdendo, né, de 1-0 do Mirassol, no jogo de ida da final, e essa tragédiazinha aí no setor de transmissão de rádio do Castelão, que amanheceu. Foi na área pegando da imprensa, né, nas cabines de isso. Pegando fogo, né? E aí o pessoal tá investigando para saber o que foi, não é isso? Não se tem ainda não se tem um laudo ainda 100% do que realmente aconteceu. Existe ainda um laudo, né? O governo do estado do Ceará, que é responsável pela Arena Castelão, eles ainda não divulgaram nenhum laudo ou nenhuma nota especificando algo sobre a causa desse incêndio no setor das cabines de imprensa da Arena Castelão. O jogo, né, foi transferido para o centro de treinamento do Ceará, né, do Vozão. O CT do Vozão recebeu aí o primeiro jogo da final da 4ª divisão do Brasileirão. Fala aí, Emanuel. Exatamente. E aí nesse jogo da Napoli, né, nesses 2 jogos da Napoli, ou do Napoli de Santa Catarina contra o Botafogo feminino, eu queria destacar uma senhorita aí, Malu, né,
marcou 2 gols aí na partida de ida e garantiu essa tranquilidade para outra partida do Napoli, né? Já chegou com a cabeça melhor, já chegou com a cabeça encaminhada e conseguiu levar esse título aí. Vai jogar A1, né? Nesse ano que vem. Ano que vem que a gente fala é na próxima temporada, que vai ser esse ano. Mesmo assim. Eu queria fazer só um destaque. Um destaque europeu, inclusive, hoje na Premier League. Ontem, né? Que aconteceu ontem na Premier League. Eu sei o que você vai falar. O coitado do Southampton. Exatamente. Quem pagou o pato foi o Southampton. É a segunda vez que ele toma 9-0, hein? Meu amigo. E aí o Manchester United começou levando do Sheffield, que é o último colocado, uma virada, assim. Se eu não me engano foi isso, 2-1, né? Algo do tipo, foi 2-1 mesmo, só não lembro se foi de virada ou não. O Manchester ficou naquela, né? Aquela ressaca braba, e ontem... Não, foi virada não. Foi virada não, né? E ontem decidiu tomar todas, né? Foi 9-0, com direito a gol de Edinson Cavani, viu? E 2 expulsões do Southampton, gol contra, teve de tudo nessa partida. Marcial fez 2, né? Ele escreve Marcial, né? Só que a vida facilitada, né? Pela expulsão no primeiro minuto de jogo, facilitou um pouco as coisas pro Manchester. Mas eu acho que não precisava facilitar nada pro Manchester, né? Assim, pela hegemonia que o Manchester vem tendo sobre as equipes pequenas, tudo bem que na semana passada tinha tropeçado aí pro Sheffield, mas o Manchester, Tottenham, Liverpool, esses times que estão ali do meio para cima da tabela, alguns mal colocados até pela história do clube, eles vêm sempre fazendo esse massacre em cima de times pequenos. O United tá muito bem, né? Tá brigando pela liderança da Premier League. Exatamente. É isso. Então é isso aí, galera. Coisas lindas, os destaques interessantes demais. Eu queria só ressaltar aí que não é a primeira vez que o Givanildo dirige um América, né? Ele já dirigiu o América de Natal, o América de Minas. Então já é o terceiro América aí, quando a gente falou a chegada de Givanildo Oliveira no América do Rio de Janeiro. Sim, é real, pessoal. O maior campeão estadual do século chega para dirigir o Mecão no Rio de Janeiro. Givanildo Oliveira, o homem que tinha 9 títulos estaduais e só foi alcançado por Vanderlei Luxemburgo no Paulistão 2020. Ele era isolado o maior campeão do século dos estaduais. E ainda é o maior campeão estadual. Se a gente for juntar aí todos os títulos, o cara tem uma sala repleta, são mais de 40 troféus, galera. É o rei do acesso, né? O rei do acesso. Agora que a Ameriquinha volta pra elite. Cara, agora o Mecão vai voltar realmente a ser Mecão, né, no futebol carioca. Vamos esperar aí o que é que Givanildo tem aí de surpresa para trazer aí no comando do Mecão nessa temporada 2021. Já imaginaram um Mecão na final de uma Taça Guanabara, de uma Taça Rio? Cara, imagina só. É imaginação demais, né? Cara, eu acho que a gente pode imaginar que Givanildo tudo é possível, não pode tudo é duvidar de possível. nada. Tudo é possível com Givanildo Oliveira. Ele é um cara. Isso aí é verdade. Viu? Olha, Lisca ele é campeão mais metade dos estados da região Nordeste, né? Ele já foi campeão cearense, já foi campeão tauiense, já foi campeão potiguar, já foi campeão baiano, né? Então, assim, é um cara que sabe muito sobre futebol. Era a primeira vez que ele ia dirigir um clube aqui no Rio de Janeiro. Ele já jogou pelo Fluminense, foi inclusive campeão carioca em 1980, jogando pelo Fluminense. Era um volante que jogava muito bem, né? Vale ressaltar aí o nosso querido Givanildo Oliveira. E fica esse registro aí que para mim é um destaque do mercado da bola, não de um resultado, não de um jogo, não de um fato, mas de uma movimentação muito interessante que o América do Rio resolveu fazer, né, cara? É uma coisa cultural, né? É tradição aqui do nosso futebol de Givanildo Oliveira. Não tem condição de não falar desse cara, não, pô. Quando ele se movimenta, todo mundo se movimenta, né? Também olhando para onde ele vai. Não, pera aí, né? Já basta as fotos que ele faz aí, os memezinhos super legais que dá para fazer com a cara de Givanildo. Mas vamos para a seleção da semana, galera. Solta a vinhetinha, Sérgio. Seleção da semana. Cara, a seleção da semana a gente trouxe aqui um negócio meio 4-3-3, meio 4-2-4, uma coisa bem ofensiva, violenta.
muito doida, né? Foi um bem bolado aqui, com direito a poucas contestações, que a gente foi um tempo recorde para discutir aí as figuras interessantes. A final da Libertadores influenciou bastante, né? Então lá vai a nossa escalação da seleção da semana. A gente tem aí o Wilson no gol, né? O Wilson do Curitiba. Na defesa a gente tem Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Hever, do Atlético Mineiro, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense e Pará, do Santos. No meio campo a gente tem Martinelli, do Fluminense, Nenê, também do Fluminense, e Breno Lopes, do Palmeiras. E no ataque a gente botou o Rony Rústico, do Palmeiras, o Selmo Ramon, com a sua cavadinha de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, que garantiu o título da Chapecoense, e Gabigol também, que fez aí 2 jogos ao longo da semana bem interessantes, marcou nos 2 jogos, foi peça importante, né? E aí, meu querido Emanuel Reis, você tem algum nome aí que você não desceu legal para você nessa seleção que a gente montou? Não, sempre tem contestação, né? Eu tenho minha contestação aqui. E a primeira contestação que eu quero fazer, eu vou fazer uma contestação e um destaque. A primeira contestação que eu quero fazer é de Breno Lopes. Eu não acho que o Breno Lopes joga esse futebol todo. Ele foi o homem do gol, né? Isso aí o colocou na seleção da semana, eu entendo isso. Do gol da Libertadores, inclusive, de título. Mas exato, assim, um título que ele não vai disputar a continuação dele, né? Ele não tá pra você ver, né? Que não só sou eu que acho isso, né? A própria diretoria, a própria comissão técnica do Palmeiras acha que ele ainda tem que amadurecer não foi inscrito porque ele não estava no prazo da janela de transferência. Ah, meu amigo, me desculpa, mas aí eu acho que foi o útil com o agradável, viu? Vou ficar nessa teoria minha. E aí eu trocaria... enfim, né? Eu trocaria Breno Lopes facilmente pelo futebol de Arrascaeta, que eu vi aí contra o Sport. Tudo bem que era o Sport, né? Mas a Arrascaeta joga muito, erra muito pouco passe. A Arrascaeta, pra mim, jogaria em qualquer time grande da Europa. Eu não tenho nem medo de dizer, nem um receio de falar isso. Que a Arrascaeta jogaria no Tottenham, a Arrascaeta jogaria num time como o Manchester City. Não sei se banco ou não, mas a Arrascaeta tem futebol pra isso, meu amigo. Times da Espanha, enfim. E eu queria destacar aqui Anselmo Ramon, meu amigo, com o gol do título aí, claro, né? Um gol do título da Chapecoense, eu chorei, pô. Eu tava ali assistindo o jogo da Chapecoense, e aí quando eu vi Anselmo Ramon fazendo aquele gol de pênalti, aquela cavadinha, né? E dando o título pra Chape, eu chorei, sou sincero em dizer. E aí foi uma das cenas muito bonitas, né? Porque a gente sempre se lembra daquela tragédia que aconteceu com a Chape e do merecimento que esses caras estão tendo, né? Isso, a superação, o merecimento de estar indo para a Série A e estar dedicando isso tanto aos sobreviventes, né, como a todo mundo que sempre fez a Chapecoense, principalmente aquele grupo que infelizmente não está mais entre nós. Sem dúvida, sem dúvida. Todos os louros aí para o Anselmo Ramon. Diogo Coelho, algum destaque, alguma contestação dessa seleção da semana? Você contribuiu bastante com os comentários dessa escalação desse episódio, né? Eu concordo com o Emanuel quando ele falou do Arrascaeta, né? Arrascaeta, a gente falou dele mesmo, né? Arrascaeta merecia estar também. Merece estar em qualquer seleção, mas foi uma seleção diferente, né? Onde tivemos essa final da Libertadores, que é importante, é um jogo importante, que merece destaque também. E aí tivemos os heróis do Palmeiras, né? O Rony, o Breno Lopes e o herói da Chape, né? O Anselmo Ramon, o herói do título. Eu queria fazer um destaque também aí, mas por favor, Diogo, continue. O destaque que eu queria dar também é pro Wilson, o goleiro do Curitiba, que fez um gol, né? Fez um gol de pênalti e defendeu um pênalti no jogo contra o Grêmio. Então, merecidamente está na seleção. A dupla do Fluminense também, que jogou muito bem, né? Contra o Goiás, o Martinelli e o Nenê. E esse prêmio de consolação aí pro Pará, né? Que fez um bom jogo ali na final também da Libertadores. O único nome aí que eu senti falta nessa semana e que realmente, assim, faz sentido ele não ter sido escalado na seleção da semana é o Marinho, né? Ele foi anulado na final, não conseguiu mostrar o futebol dele na final da Libertadores, não conseguiu jogar. Todo mundo apesar de ter sido eleito o melhor jogador da competição, né, cara? Marinho, acho que é uma menção que precisa ser dita. Falhou. Marinho jogou muito, apesar de não ter aparecido na final.
mas eu discordo durante toda a competição, né? Sim, não, aí eu concordo. Eu queria fazer o destaque também pra Aninha, né? O gol mais rápido aí da competição, né? É o destaque feminino da nossa seleção da semana. Boa, Aninha da Nápoles. Aninha, né? Ana Carolina Santos Pereira, né? 19 anos, nova, né? Um atacante aí, nascido em Cubatão, em São Paulo, e joga pela Nápoles. E aí foi o gol mais rápido, não foi isso? Do A2. Exatamente, essa temporada do A2 e da história do A2, né? Que é uma curta história aí, vem desde 2017. Ela fez o gol mais rápido da competição com menos de 1 minuto de jogo. Ela saiu na primeira final, né? Primeiro título dela. Muito ela bom, saiu muito bom. Sabe de onde ela saiu? O clube que ela saiu para ir pro Nápoles? Adivinha aí. Palmeiras. Havaí Kinderman. Havaí Kinderman. Foi do Havaí Kinderman. Ela foi o último clube antes do Nápoles, né, que ela participou aí. E aí, meus parabéns, né, pra Aninha. Caramba, não é nasceu todo pra dia brilhar, amigo. Saiu do Havaí Kinderman pra brilhar no Nápoles. É seu time, né? É seu time, né, Thiago? O Nápoles é o rival do Havaí Kinderman em Santa Catarina. Os dois mandam jogos na cidade de Caçador, lá no interior de Santa Catarina. Então, o Nápoles e Havaí Kinderman lá em Santa Catarina são rivais, é clássico de futebol feminino. Quando você vê Nápoles que comemorou o título com direito a carro aberto na cidade, né? Desfilando o carro aberto na cidade, lá em Santa Catarina, lá em Caçador. Parabéns para as meninas do Nápoles aí, pelo acesso, parabéns para as gloriosas também, apesar do vice-campeonato, garantiram também o acesso para a elite do futebol brasileiro feminino. Próxima temporada, aliás, agora em 2021, elas vão estar aí na Série A1 do Brasileirão. Nós vamos finalizando o nosso primeiro bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente volta aqui falando um pouquinho de mais notícias de futebol feminino no Mulherada Futebol Clube e também aí o Fofoca de Gandula e o Futipédia trazendo conhecimento, cultura e muita fofoca e resenha para você. Valeu, não sai daí, a gente volta já já. Olha o gol de Lewandowski. Voltamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Manuel Reis e Diogo Coelho por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A @ é sempre a mesma, galera, Rifando a Bola. Segue a gente por lá, né? Pessoal, vamos chegando agora para o Mulherada Futebol Clube, né, onde a gente traz aí as nossas notícias do futebol feminino. Solta a vinhetinha, Serjão. Mulherada Futebol Clube. Cara, o Mulherada Futebol Clube tem as seguintes manchetes. A filha de Pelé dirige documentário sobre futebol. E temos também a convocação da seleção feminina para o torneio She Believes. Confira a lista de convocadas pela técnica Pia Sandhage. Cara, e aí, galera, o que é que vocês vão me dizer aí? Diogo, você tem o que para falar aí da filha de Pelé dirigindo esse documentário? Tem bastante coisa aqui, né? Uma bela história aí dessa princesa, né? Filha do rei, que é uma ativista pela igualdade de gêneros e de direitos humanos. Ela criou o projeto Mulheres Guerreiras do Futebol e agora nesse documentário ela conta a história de luta, né, das jogadoras pelo mundo e tem como base a Laís Araújo, e ela que já acompanha a Laís Araújo já há mais de 4 anos, né, e que ela veio da periferia de Salvador, entrou no time universitário dos Estados Unidos e hoje a Laís está no Madrid CF da Espanha, que não é o Real Madrid, né? Companheira da Ludmilla. Exatamente. E então a Kelly vem acompanhando essa história da Laís e a partir dessa história ela retrata, né, a realidade de luta das mulheres no futebol
as barreiras e preconceitos que elas sofrem, a diferença de tratamento em relação ao futebol masculino, né, com estruturas precárias de trabalho, e a resistência de muitos do meio esportivo mesmo em aceitar o futebol feminino no dia a dia, no próprio dia a dia do trabalho deles, né? Então é um trabalho bem bonito aí, um documentário bem bonito que com certeza eu vou assistir. Ah, sem dúvida, cara. Tô também na expectativa aí desse lançamento desse documentário. Assim que ele for completado, vou correr atrás de assistir, sim. Você, inclusive, falou aí dessa história do pessoal falando, né? Além de não incentivar, desvalorizar, né, o futebol feminino, a gente teve uma postura bem lamentável essa semana aí de umas figuras de um canal de torcedores do Santos aí que falaram super mal, desmereceram as meninas aí do futebol feminino, e as sereias da Vila deram um recado, né? O próprio Santos, cara, os próprios cartolas lá, os comentaristas lá, os caras resolveram criticar o futebol feminino, e as meninas responderam à altura, se manifestaram dentro de campo, né? Provando aí que elas estão dispostas a essa batalha, e que, sinceramente, amigo, nós estamos do lado delas, tá entendendo? Não é à toa que o Rifando a Bola trouxe para dentro do programa aí as participações de várias colegas mulheres aí comentando ao longo da primeira temporada, e já na segunda temporada a gente tem um quadro exclusivo tratando aí de notícias só de futebol feminino, né? Amigo Emanuel Reis, meu boy dos bets, quero saber da lista da Pia, como é que foi a convocatória aí da técnica da seleção brasileira para o torneio She Believes? É a técnica cantora, né? Ela já fez aqui a lista das mais tocadas músicas que ela vai colocar para disputar o She Believes. E aí a gente tem na lista, vou passar a lista rapidão aqui, um minutinho: Bárbara do Avaí Kinderman, né, as goleiras, Aline Reis do Tenerife e Letícia do Benfica. As defensoras, entre zagueiras e laterais, Fabiana do Internacional, Tamires do Corinthians, Camilinha do Palmeiras, Tainara do Palmeiras, Rafaele do Shanchun da Zong da China, Bruna Benítez do Internacional, Jucinara do Levante e Antônia do Madrid CFF. E aí meio campistas, Formiga do Paris Saint-Germain, Luana do Paris Saint-Germain, Andressinha, muito conhecida por bater faltas no Corinthians, Júlia Bianchi do Palmeiras, Andressa Alves da Roma, na Itália, Marta, grande Marta, né, Marta 10 do Orlando Pride dos Estados Unidos, Adriana do Corinthians, Chu do Palmeiras e Ivana Fuso do Manchester United. E aí atacantes, Ludmilla, só fazendo uma correçãozinha aí na fala, é do Atlético de Madrid, Debinha do North Carolina Courage dos Estados Unidos, Bia Zanerato do Wuhan, Xinjiang da China, eu tenho uma dificuldade para falar esse time, Cristiane, ex-São Paulo, né, e agora no Santos, e Giovana do Barcelona. E aí é uma seleção que vem com nomes que já vem sendo convocados, né, como Bárbara, Tamires, Andressinha mesmo, né, Marta, Formiga, Ludmilla, Cristiane. Eu acho que a seleção está bem colocada. Até porque essas jogadoras vivem o contexto do futebol nacional. E para mim, assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito bem fornido de técnica e de tática no futebol feminino, né? Além dessas que jogam na Europa, tem também as que jogam na considerada elite do futebol feminino, que é os Estados Unidos, né? E aí a gente tem a Marta falando disso e a Debinha, do North Carolina College. Existe. Boa. Meu querido Diogo Coelho, algum comentário sobre a convocação da técnica Pia Sandhage? Algum destaque aí para esses nomes? Eu tenho dois comentários, né? Uma boa notícia da renovação da técnica, da Pia, que renovou o contrato até 2024. E a novidade na seleção é a Ivana Fuso, né? Soteropolitana. Atacante... É a primeira convocação da Ivana, né? Isso, é atacante do Manchester, 19 anos, né? E ela é naturalizada alemã também. E ela jogou o Mundial Sub-17 pela Alemanha. E agora a Pia está trazendo ela para o Brasil, né? Muito bem. Não, tá certíssima. De acordo com a legislação da FIFA, você só pode jogar por uma seleção principal.
Então, se ela jogou por uma seleção de juniores, aí das categorias juniores, ela ainda pode definir a nacionalidade da seleção principal que ela vai jogar. Se ela jogar pela nacionalidade da seleção brasileira, então Ivana Fuso é do Brasil, Zil, né? Vamos que vamos, galera linda e maravilhosa. Meus queridos e queridas, vamos chegando para aquele nosso bloco lindo e maravilhoso, o meu, o seu, o nosso, Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio. Fofoca de Gandula. E no nosso quadro Fofoca de Gandula de hoje, a gente começa falando do seguinte: Botafogo tapeteiro. Por que o Botafogo é tapeteiro? Porque tem torcedor do Glorioso liderando pedido para não rebaixar clubes do Brasileirão em 2020. O motivo? A pandemia de Covid, né, pessoal? O seguinte é: José Paulo Ferreira Bolsas, torcedor do Botafogo, lidera o grupo que entrou uma petição à CBF nesta segunda-feira, agora no começo da semana, para que não haja o rebaixamento nesta edição do Campeonato Brasileiro, em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19. O documento foi protocolado pelo advogado Arley Carvalho. Ele pede análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. No documento, o advogado justifica a ação em nome de um torcedor. O que se pretende com a presente proposta é impedir que os já graves efeitos da pandemia tragam maiores prejuízos às entidades participantes do Brasileirão 2020, sobretudo as que vierem a configurar nas últimas 4 posições ao final. Este é o argumento jurídico que foi enviado ao STJD. O interesse partiu inicialmente do torcedor do Glorioso, né, o Zé Paulo, mas torcedores dos outros 3 grandes clubes do Rio de Janeiro também aderiram à ideia e foram citados no documento, a exemplo da Rajane Francisco dos Santos, pelo Flamengo, Carlos José do Carmo Goldinho, do Fluminense, e Hilário dos Santos Almeida, do Vasco. O advogado, né, o Arley, espera que a CBF tenha condição de verificar que a pandemia de fato afetou todas as esferas, inclusive as outras divisões do Campeonato Brasileiro. Segundo o advogado ainda, né, ele diz que entende que o psicológico dos atletas não fica normal para que uma pessoa possa praticar a atividade que depende desses resultados. Então, se o campeonato tiver 24 times, segundo ele, que tenha e que a gente consiga adequar o calendário. Amigo, você acha uma divisão com 20 times muita coisa? Imagine 24. O grupo agora aguarda a decisão do requerimento junto à CBF e, em caso de negativa, pretende ir realmente até o STJD. O advogado do escritório Antunes disse que alguns clubes mostraram interesse após a repercussão do caso e podem aderir aí, engrossar esse pedido. E aí, meus queridos colegas de bancada, o que é que vocês acham desse Botafogo tapeteiro querendo levar todo mundo nas Arábias neste tapete voador para garantir uma primeira divisão com 24 times em 2021? Diogo Coelho. Não sei se é meio desespero do botafoguense, né? Essa é uma ação que deveria ser feita no início, né? Contra a volta do futebol. Não agora no final, que já está tudo feito, né? Porque no início até teve o Botafogo mesmo e o Fluminense entraram no TJD, né? Contra a volta do futebol, numa briga contra o Flamengo e Vasco, que queriam essa volta, e perderam, né? E eu concordo que todos sofreram com a pandemia, né? Foi um campeonato até nivelado por baixo, graças a isso. Mas todos assinaram o contrato no início do campeonato, né? E as condições foram iguais para todos e tem que acatar, né? Então, a atitude desesperada que deve terminar em pizza. E o Botafogo provavelmente vai para a segunda divisão mesmo. E, particularmente, eu fico triste com isso, né? Porque eu, particularmente, como flamenguista, tenho um carinho pelo Botafogo, que, apesar da lenda urbana que existe, né, sobre o Fla-Flu, se tem um clube que é mais responsável pelo surgimento do Flamengo, esse clube é o Botafogo, né? Que, na época, quando o remo era o esporte mais popular do Brasil,
E em 1894, o Botafogo criou o Clube de Regatas de Botafogo e fez bastante sucesso na época. E aí os remadores da Praia do Flamengo criaram o Clube de Regatas do Flamengo um ano depois, em 1895, para competir com o Botafogo, né? Então, aí se criou a primeira rivalidade do Rio de Janeiro. Então eu espero que o Botafogo se recupere dessa fase ruim aí e volte a ser o glorioso do Garrincha e companhia. Olha só, cara, essa eu não sabia não, vivendo e aprendendo aí. Curiosidades aí no remo, na época que o remo foi o esporte mais praticado no Brasil, no fim do século XIX. Valeu, meu querido Diogo Coelho, por trazer esse lembrete aí de além século. Manuel Reis, o que é que você diz aí desse Aladim, torcedor do Botafogo, querendo subir no tapete e voar para ficar na primeira divisão? Um torcedor do Botafogo e um torcedor do Vasco, né? Nessa lista. Não me surpreende. Não me surpreende. Não, eu acho que é gaiatice, eu acho que é tiração. Não tem condição não, porque como o Diogo falou aí, né? Como todo mundo sabe, antes de começar o campeonato, teve todo esse movimento aí para a gente não entrar no futebol nessa época de pandemia de coronavírus, né? Até para não promover aglomeração, não promover, enfim, os clubes não quiseram saber disso, né? Visaram o lucro, visaram o fim do torneio, foram para a luta e aí tá chegando no final, a vacina tá aí. O Botafogo agora inventa de entrar na justiça contra impossível não, né? Contra o seu rebaixamento, porque o Botafogo para mim já está rebaixado, né? Falta só perder uma. Não, é inadmissível isso aí que tá acontecendo. Eu não respeito não essa postura aí. Não tenho nenhuma simpatia pelo time do Botafogo, mas também não tenho antipatia. Eu acho um time bem morno, sabe? Merece jogar a Série B sim, esse ano que vem, essa temporada que vem que diga, né? E aí a gente vai ver esse clássico da Série A2, como eles querem chamar, né? Do futebol brasileiro, Cruzeiro e Botafogo. Rapaz, eu, se fosse vocês, eu ficava de olho aí que pode ser que aconteçam mais clássicos aí nessa Série A2 aí do Brasileirão masculino. Me diga uma coisa, o advogado do Fluminense, se for, ganhou. Olha, gente, percebam, né? A movimentação do Botafogo e do Fluminense, desde o início, ela foi em cima desse combate ao retorno do futebol. De certa maneira, olhando por uma perspectiva mais legitimadora da situação, a atitude do torcedor do Botafogo ela é coerente. O Botafogo não queria voltar para o futebol no Cariocão, o Botafogo não queria começar o Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo lutou para não ir a campo durante a pandemia, mesmo mas foi voto vencido. Infelizmente foi voto vencido e a gente vive numa democracia. Né? Então, assinou o contrato. Agora... Exato. Não, eu percebo de uma outra maneira aí. Eu acho que esses caras podem ter esperança sim. Eu não descartaria a possibilidade da gente ter aí um campeonato com 24 times nas séries A, B e C nessa temporada 2020. Rapaz, não. Isso, pra mim, isso ia manchar um pouco a imagem moral do clube, viu? Ia ficar bem esquisito, assim. Você ter que explicar aos seus filhos, filhas, netos e netas, né? essa temporada 2020 do Botafogo, né? Cara, até hoje o pessoal tenta me explicar a história do Fluminense. Meu tio tricolor até hoje tenta me explicar a história do Fluminense, eu não entendo. Acho que essa aqui seria mais fácil de explicar, né, para gerações futuras do que a do Fluminense, eu acho. Porque essa aqui é pandemia aí, que tem uma desculpa mais plausível, né? A do Fluminense não tem desculpa nenhuma. A do Fluminense foi um tapete voador mesmo, né? Então vamos torcer por esse lado do Botafogo ou não. Vamos ver. No final das contas, ele está tentando fazer isso com a melhor das intenções, né, gente? Quem não teve a melhor das intenções foi o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Sinceramente, pessoal, Covas no Maracanã, final da Libertadores, tem público de convidados e entre esses convidados da Conmebol tá lá o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E aí, é mole um negócio desse?
prefeito de São Paulo, né, lá do PSDB, rebateu as críticas que recebeu após ter ido à final da Libertadores no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ele é torcedor do Santos, né, pessoal? E ele foi acompanhar o time que acabou perdendo lá para o Palmeiras por 1-0. Sua licença médica para fazer radioterapia acabou na última quinta-feira, 28 de janeiro. Ao se manifestar por meio das redes sociais, Bruno Covas disse que resolveu tirar mais 3 dias de licença não remunerada para ficar com seu filho. Aí o prefeito foi duramente criticado nas redes sociais por ter ido ao jogo no momento em que São Paulo está em bandeira vermelha na pandemia e com diversas medidas restritivas em vigor. Covas ainda classificou como hipocrisia as críticas que recebeu e disse que a lacração da internet resolveu pegar pesado. Ao longo de sua justificativa, né, ele ainda afirmou seu direito de ir ao jogo. Então, eu trouxe inclusive aqui transcrito, né, a mensagem que ele publicou no Instagram dele, né, diz o seguinte: depois de 24 sessões de radioterapia, meus médicos me recomendaram 10 dias de licença para recuperar as energias. Isso foi até a última quinta-feira, 28 de janeiro. Resolvi tirar mais 3 dias de licença não remunerada para aproveitar uns dias com meu filho. Fomos ver a final da Libertadores da América no Maracanã, um sonho nosso. Respeitamos todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias do Rio de Janeiro, mas a lacração da internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Ir ao jogo é direito meu. É usufruir de um pequeno prazer da minha vida. Mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal. Todos dentro do estádio poderiam estar lá, menos eu. Quando decidir ir ao jogo, tinha ciência de que sofreria críticas. Mas se esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho, pago com a consciência tranquila. Emanuel Reis, o que é que você acha disso? Quem não conhece fica até com pena, né? O discurso é tão bonito. Ai, não é? O discurso desse cara é tão bonito que você chega até a sentir alguma condolência por ele. Não, cara, quase desceu uma lágrima enquanto eu lia. Um cara que acabou de... Sabe o que é que ele fez em São Paulo agora? Um off aqui do nosso assunto. Acabou de retirar a gratuidade para maiores de 60 anos, né? De 60 a 65 anos dos ônibus de São Paulo. Uma postura totalmente incorreta, né? Voltando ao assunto. Numa época de pandemia, um prefeito tem que dar o exemplo, né? Não ficar indo para estádio, não ficar aglomerando. O estádio, inclusive o consórcio que cuida do Maracanã, e Diogo está aí para não dizer que é minha mentira, como diz o doido, parece que está sendo cobrado 14 mil, né? De multa. Isso. Por causa da aglomeração aí, porque o consórcio falou que tinham faixas indicando, mas enfim, todo mundo aglomerou, a gente não é cego, né? Todo mundo viu a final da Libertadores e viu todo mundo junto ali. Eu até brinquei assim quando eu tava assistindo, o estádio tão grande, eu acho que eles não quiseram gastar, né, com o pessoal para espalhar o pessoal pelo Maracanã. Mas foi isso, ficou só um lado do Maracanã, cheio de gente, e aí tava o prefeito de São Paulo, né? O cara que disse que ia voltar para fazer uma diferença aí. Olha a diferença que ele tá fazendo. Cara, complicado pra caramba, né? E depois de toda essa questão aí, ele tá num estado de comorbidade na saúde dele. Ele, passou aí por várias sessões de radioterapia, né? O cara tava tratando um câncer, então é um cara que tá em certa convalescência, não devia estar exposto. Eu não tenho nada a ver com isso, não. O médico que eu entro, por mim ele tanto faz a saúde dele. O médico que eu entro é o exemplo, o mau exemplo, tá entendendo? A aglomeração também pode ser um vetor, né? De espalhar esse vírus, enfim, né? É isso mesmo, ele é um cara que dá um mau exemplo, sempre, né? É um cara que, e agora tá dando esse mau exemplo final aí, né? Eu não achei um argumento válido não, viu? Eu não acho
que para o seu bel prazer você tem que comprometer a vida da sociedade, não. E logo agora que a gente está tendo esse momento da vacina chegando, né, uma esperança a mais, para mim isso é um desrespeito com os milhares as milhares de pessoas que morreram, né, aqui no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. Não, cara, muito triste realmente. A gente perdeu agora durante alguns instantes aí o Diogo. A gente vai ver se ele consegue retornar aqui o áudio dele para a gente continuar. Mas vamos dando seguimento aqui, né? Depois dessas duas infelicidades aí, o tapetão do Botafogo e o vacilo do Bruno Covas, né? A gente vai chegando aqui para uma aula de conhecimentos por aqui. Não sei se Emanuel preparou alguma coisa para a gente, porque tinha pensado mais nisso. Era o nosso querido... Preparei. Preparou também? Cara, você sempre está prevenido, né, Manoca? Meu querido boy dos bets, sempre vem munido, sempre vem municiado aqui. O tema do nosso Futipédia agora é mão dupla, né? A relação Brasil-Portugal aí, técnicos lusitanos no futebol brasileiro e treinadores brazucas no futebol português. O que é que você trouxe pra gente aí, Emanuel? Então, a gente... Na história recente, né, do nosso futebol aqui do Brasil, a gente recebeu alguns treinadores portugueses, como você bem falou aí, né? A pátria lusitana começou a exportar profissionais para que o Brasil pudesse usufruir do que eles chamam de nova escola, né, da Europa, do futebol, enfim. A gente viu alguns exemplos de sucesso aqui, como foi o caso do JJ, e não é João Jales, né? É o Jorge Jesus e Abel Fernandes, justamente, e a gente viu alguns exemplos de fracasso, como foi Jesualdo Ferreira e Ricardo Sapinto, né? E aí eu vou começar por Jorge Jesus. Eu quero deixar claro antes que os quatro têm uma coisa em comum. Não sei se isso soma ou se isso diminui. Todos eles treinaram a equipe do Braga em algum momento da carreira. E assim, o Braga é um timão lá em Portugal, né? Vale a pena lembrar disso. E aí, Jorge Jesus, começando por Jorge Jesus, a gente tem um cara que treinou um Belenenses, né? Ficou uma porrada de ano no Benfica. Depois do Belenenses chegou o Braga, né? Na vida de Jorge Jesus. E aí ficou muitos anos no Benfica. Ficou exatamente 5 anos do Benfica, né? Treinou o Sport um pouquinho de tempo e chegou no Flamengo aqui em 2019. Esse Flamengo, já você lembra o que foi esse Flamengo, né? Uma máquina. Teve um momento do ano que esse Flamengo tinha perdido apenas 3 partidas, não é isso? Era um Flamengo que não é, era um Flamengo que estava emplacado dali, foi um Flamengo campeão da Libertadores, né? Vale a pena atestar isso. A gente tem até Abel Fernandes repetindo esse feito do Flamengo, assim, entre aspas, porque ele vai ser campeão brasileiro. Abel Ferreira, isso. Abel Ferreira, é porque o nome do cara, desculpa, é Abel Fernando. Aí Abel Fernando Meira Ferreira. Aí eu sempre confundo Fernando Fernandes, desculpa. E aí a gente tem o Abel Ferreira também repetindo esse feito mais ou menos, né? Jorge Jesus, para mim, todo mundo sabe, funcionou como uma espécie de olheiro, né? Chegou no Flamengo aqui, observou a temporada passada que a gente fala isso. Bate dessa tecla, observou o futebol nacional, voltou para o Benfica e aí levou algumas que eles chamam de joias, né? Só que foram joias que não brilharam na coroa portuguesa. E aí tá também com uma promessazinha de retorno ao Flamengo, né? A gente vai ver... Inclusive aí o Cebolinha recebeu ameaça pelas redes sociais aí depois da derrota do Benfica aí num jogo importante lá no calendário do futebol português, né, cara? Também abre o olho aí, Cebolinha, cara. O Benfica vem caindo diante de equipes que não são consideradas grandes equipes, como é o Santa Clara, por exemplo, né? É uma equipe mediana superou o Benfica um dia desse. Não lembro se foi empate ou se ganhou o jogo, mas enfim. Temos Abel Ferreira agora, falando dele, né? Abel Ferreira, o cara que saiu do PAOK Salônica, né? Da cidade de Tessalônica da Grécia. Um time bem ranqueado, tá certo? Na Europa, entre os menores, claro. Isso, a gente jogando Liga Europa, Champions League. Isso, tem que dar o mérito à Grécia, né? E aí ele saiu do PAOK e foi treinar o Palmeiras. E agora tá dando certo aí, tá levando o time, além da Libertadores, né, para um Mundial. Os números de Abel no Palmeiras são esses, né? 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 66,67% de aproveitamento. Até ontem os números... Isso. Até ontem o número era esse.
Vamos ver daqui pela frente com a surra do Bayern, né? Os caras embarcaram, já embarcaram pro Catar. Já estão no Catar lá. Vamos ver se vão pegar Tigres ou Ulsan Hyundai, isso, da Coreia, né? Se eu não me engano. Eu acho que vamos pegar o Tigres. Vamos falar agora das histórias, assim, entre aspas, de fracasso, né, Jales? Os outros dois aqui que chegaram nessa história recente do Brasil. E eu vou começar com Gesualdo Ferreira. Gesualdo Ferreira é um cara que é comentarista, né? Lá em Portugal, comentarista esportivo. Ele faz esse papel também. E aí ele passou por equipes como o Braga, o Porto, treinou o Málaga, passou pela Grécia, chegou no Panathinaikos também, treinou o Sporting, Zamalek, enfim, Al Saad. Chegou no Santos em 23 de dezembro de 2019. E aí foi um cara que não emplacou, né? Todo mundo viu esse Santos aí, como reagiu. O Santos também não tinha um investimento, o Santos também não tinha um corpo decente, vamos dizer assim, né? Não, mas também o Santos está penalizado, né, pela FIFA aí, por conta das questões financeiras de não ter pago aí algumas coisas, e ele não pode fazer contratação, né? Também teve esse problema aí desde sempre que o Santos está com isso. E aí ele pediu jogador, né, e teve essa recusa por isso. Sampaoli pediu jogador, lembra disso também? E só Cuca conseguiu emplacar o Santos. Então, a história de Gesualdo Ferreira não ficou legal não aqui no Santos, e ele voltou pro Boa Vista. Tá treinando Boa Vista lá de Portugal. Voltou para sua terrinha e de lá não sai. Já Ricardo Sapinto chegou aqui para treinar o Vasco, né? Mas antes ele foi jogador do Standard de Liège, né? É um dos poucos portugueses que a gente pode dizer que jogaram numa época pregressa num time da Bélgica. E aí ele treinou o mesmo time que ele jogou, né? Começou no União Leiria, no Sporting também, passou pelo Al Fateh, da Arábia, né? No Standard Liège, Legia Varsóvia da Polônia, Braga também, chegou ao Vasco da Gama, não emplacou, não tem como emplacar no Vasco. 15 jogos de Sapinto, 33,3 exatos por cento de pontos, de aproveitamento nos contrário pontos, do rendimento do Abel, né? Enquanto o Abel conseguiu 2 terços, ele só conseguiu 1 terço, né? Foram 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E hoje em dia ele tá fazendo o Gaziantep da Turquia sofrer. E aí a gente tem uma promessa, né, aí, com a queda do dinizismo, essa filosofia do futebol, né, que tem marcado aí o São Paulo nas últimas rodadas, marcado negativamente agora, né, com a queda de Diniz. O André Vilas-Boas, né, uma promessa, um cara que nasceu no Porto, lá em Portugal, um técnico também, um técnico assim, digamos, um cara experiente, né, já ficou de vir treinar o São Paulo em outra oportunidade, mas aí não deu certo, falou que ia mudar tudo, ia mudar todo tipo de coisa, que ia mudar treinamento, ia mudar pessoal, ia mudar rotina, enfim. Prometeu muito, ainda não teve sua chance. São Paulo pensa nele, né? O cara já treinou Tottenham, já treinou Zenit, Xangai, Olympique de Marseille, Internacional de Milão. Enfim, o cara não é fraco não, né? O cara tá vindo aí pra somar. E, por fim, a gente vai falar de um brasileiro, né? Um brasileiro que fez o caminho de volta, Santa Cruz, né? Isso, ele treinou Santa Cruz, né? É um cara que treinou Bom Sucesso também, já foi assistente no time que está hoje em dia, né? É o grande Milton Mendes, né? Treinou Paraná, Ferroviária, Atlético Paranaense, Cachoeira Reysol, Vasco, né? Todo mundo tem que passar pelo Vasco, é incrível. E aí, hoje em dia, ele subiu para o Marítimo, né? Para a categoria principal do Marítimo. O Marítimo é um time também mediano lá no Campeonato Português. É um time do nível do Portimonense, do nível do Santa Clara também, enfim. É um time que não briga muito pelas primeiras posições, até porque a gente sabe que quais times... Tipo um Atlético Goianiense aqui. Uma espécie de Atlético Goianiense, uma espécie... Isso, no Ceará, tá entendendo? No Corinthians. Boa. Meio Atlético Goianiense e meio Ceará. Isso. E aí é isso. São os caras que vieram de lá pra cá, né? Com essa promessa de melhorar o nível técnico do futebol daqui. Haja visto que essa escola portuguesa é um sucesso, né? A gente pode falar também a nível internacional, um pouco pegando esse gancho, do técnico do Wolverhampton. O Wolverhampton não vem passando, são os Wolves, né?
da Inglaterra. O Wolverhampton não vem passando um bom momento agora. Boa menção aí do Nuno Espírito Santo. Ele não passa um bom momento agora, porém o Wolverhampton vinha emplacando uma temporada muito boa, né? A gente teve a perda do Diogo Jota, né? E com isso a gente perdeu também um certo nível de técnica ali no time. Enfim, também, né, cara? Exatamente. E o time do Wolverhampton, eu acho interessante essa característica. Na Europa, não aconteceu no Brasil até agora, né? Mas na Europa, o cara levou uma galera portuguesa pro time, né? Aportuguesou o time. Já na Europa, os treinadores brasileiros abrasileiram os times, né? Levam muitos brasileiros, é o caso do Shakhtar Donetsk, que a gente tem esse exemplo. O Nuno Espírito Santo, ele acabou de trazer o William José, brasileiro William José, que já jogou no São Paulo, bem conhecido aqui no futebol brasileiro, agora no Wolverhampton. Ele que estava no futebol espanhol, agora está na Premier League. William José agora no ataque do Wolverhampton. Vai fazer uma historiazinha aí. Então, assim, fazendo o apanhado desses técnicos que vieram para cá, né, a gente tem, eu diria, minha opinião pessoal, que acertamos em 50-50. Foi 50%. Vilas Boas tá vindo aí, talvez acerte com o São Paulo, não é nada certo, e pode ser quem divida esse caminho entre se foi muito fracasso ou se foi muito sucesso, né, no Brasil. Quero botar nessa roda aí também Leonardo Jardim, hein? Pode vir a aparecer aí também. O André Vilas Boas é bem cotado, mas Leonardo Jardim corre por fora. Ele que foi técnico do Mônaco, tem uma carreira mais tímida do que a do Vilas Boas, mas também é um cara aí que se cacifa para aparecer também futuramente no futebol brasileiro. É um cara que é catalão, né? Não, é venezuelano. Ele é venezuelano de nascimento e português de ascendência. A gente já tem esses casos, né? Ele só nasceu na Venezuela, né? Os pais dele são portugueses, ele da adolescência foi morar nas Canárias e... Da Ilha da Madeira, né, também? Na Madeira também, enfim, é isso, né? O Leonardo Jardim é um nome também que vale a pena aí ficar de olho, pode ser mais um Portuga chegando no futebol brasileiro. Vamos finalizando, né, então, esse segundo bloco. Vamos finalizar esse segundo bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Se Liga na Dica do nosso boy dos bets e aqueles nossos palpites e pitacos e palpites para você fazer aquelas apostas marotas e maneiras. Valeu, valeu. Fica por aí, a gente volta já já. Lá estão as caravelas. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e hoje conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho. Pessoal, você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário PB? Pois então faça o download do aplicativo no seu smartphone, que está disponível para iOS e Android, hein? A hora é agora. Se liga na dica com o nosso boy dos bets. Daqui a pouquinho a gente vai ter ou não ter. E por enquanto a gente vai retornando aí para o nosso Futipédia, porque o nosso Diogo Coelho está de volta aí com mais curiosidades aí. Terminar esse caminho Brasil-Portugal, né, Diogo? Que Emanuel começou aí no segundo bloco e devido à queda aí, a gente acabou ficando sem você. Por favor, nos ilumine com seu conhecimento. É isso. Peço desculpa aos ouvintes aí pela queda na internet aqui, mas estou de volta já. E para falar um pouco dos técnicos portugueses aqui no Brasil, né, e os técnicos brasileiros lá em Portugal, nós tivemos o grande sucesso do Jesus, né, como o Emanuel deve ter comentado aí no último bloco, e o português, né, antes do Jesus de maior sucesso mesmo, foi em 1940, onde o também Jorge Joreca foi treinador do São Paulo e do Corinthians, e ganhou o tricampeonato paulista pelo São Paulo, né, e esse foi o maior sucesso aí dos portugueses aqui antes de Jesus.
Por outro lado, temos boas histórias também dos brasileiros em Portugal, né? Que além do Milton Mendes, que está atuando muito bem lá no momento, né? Nós tivemos o Filipão, que assumiu a seleção portuguesa de 2003 a 2008 e foi vice-campeão da Eurocopa em 2004, perdendo a final para a Grécia, em Lisboa, mas continuou no cargo. É outra final assim surreal para mim. Final de Eurocopa, Portugal, aquela Portugal e aquela Grécia. Foi inesquecível, né? Vi também. Total, né? Foram duas grandes surpresas. Foi. E engraçado que mesmo com a derrota em casa, né, Portugal comemorou o vice-campeonato e manteve o Filipão, porque é uma seleção que não está acostumada a ganhar muito, né? Se fosse a gente aqui, a gente teria demitido o técnico e teria passado alguns anos no ostracismo. E aí, então, o Filipão continuou, né? E conseguiu o 4º lugar na Copa de 2006, que foi o segundo melhor resultado da história de Portugal em Copas, né? Perdendo apenas para a Copa de 1966. Que foi quando o Portugal chegou lá com o Eusébio, né, no 3º lugar. Exatamente. Eusébio, grande craque Eusébio, né? Conseguindo o 3º lugar para Portugal, com o técnico brasileiro Otto Glória. Foi um dos técnicos brasileiro, né, com mais sucesso em Portugal, que além de treinar a seleção, treinou também o Benfica, o Sport, o Porto e o Belenense, e se consagrou pentacampeão da Taça de Portugal e bicampeão da Liga também de Portugal. Então, os melhores resultados de Portugal nas Copas, né, são com treinadores brasileiros. Curioso isso. E os nossos melhores resultados recentes com clubes brasileiros são de treinadores portugueses. E o que explica um pouco isso, do sucesso atual, né, dos treinadores portugueses, é o planejamento que eles vêm fazendo, né? Porque Portugal já começou uma escola técnica de excelência, né, com um curso de excelência para treinadores desde 1980. É um curso que virou referência na Europa e a UEFA hoje usa esse curso para o certificado de treinadores da Europa e exige um certificado, né, de nível A. E o curso tem diversos níveis, você tem que chegar até o nível A, que é o último nível, para você conseguir ter o certificado e poder atuar nas principais ligas europeias, o que acaba afastando um pouco os brasileiros, né, da Europa por não terem essa certificação. Já os portugueses estão muito bem por lá, fazem muito sucesso, e a maioria dos profissionais nas comissões técnicas europeias são portugueses. E essa planejamento deu muito certo aí em Portugal. Para você ver aí que planejamento é tudo, né, amigo? É fundamental aí. Fica aí a dica, né, para a CBF pensar aí também em cada vez mais aprimorar os cursos que ela dá, né, nos períodos de entre temporadas, né? Porque sempre tem planejamento e educação, né? Sempre tem curso da CBF aqui no Rio, né? Quando termina a temporada do ano, assim, aí os caras começam a receber técnicos e árbitros para fazer reciclagem, mas, tipo, é uma coisa que é muito, muito menor do que a proposta de formação que existe na escola europeia, né? Eu acho que o futebol sul-americano, o brasileiro, sobretudo, precisa aprender mais sobre essa formação e essa capacitação dos moldes europeus. Na CBF a gente tem cursos que são preparatórios para esse curso da UEFA. Você faz um curso aqui. É cursinho de vestibular, né? Os caras lá, a faculdade é lá, que é o cursinho pré-vestibular, né? Galera, vamos puxar o Se Liga na Dica, então? Vamos de Se Liga na Dica. Quero saber dos palpites que o nosso boy dos bets, Emanuel Reis, o nosso protótipo de contraventor, o nosso futuro empreendedor, dono de banca de apostas, se Deus quiser, ou ele vai querer. Emanuel Reis, como está o seu palpite certeiro, o bilhete premiado que você vai nos descrever este episódio? Isso é um bajulador, né? mas é isso mesmo, eu vou aproveitar aqui esse gancho da Wikipédia e trouxe 4 jogos em que esses 4 portugueses que atuaram nesse passado recente aqui e que ainda estão aqui treinaram, né? E aí eu começo com o Grêmio e Santos, em homenagem a Jesualdo Ferreira
E aí o placar do jogo vai ser mais de 2 gols nesse jogo, tá certo? Esse é o primeiro palpite. O segundo palpite é da Copa da Bélgica, certo? Vai ser o Serão contra o Standard de Liège, homenageando aí Sapinto. E aí a vitória do Liège, né? O próximo é Copa da Grécia, certo? O AEL Larissa vai pegar o PAOK Salônica, e esse aí é homenageando o Abel Ferreira, né? PAOK Salônica, com certeza, é uma diferença técnica muito grande entre os dois times, como o do Standard Liège também. E por último, para homenagear o Jorge Jesus, como não tinha outros jogos mais tarde dos times que ele treinou, eu escolhi o União Leiria, né? Que está aí no Campeonato de Portugal, é uma espécie de segunda, terceira divisão lá de Portugal, né? E aí a gente vai ter o União Leiria contra o Sertanense, e o União Leiria é um dos times que mais se destacam nesse campeonato. Então, só para repassar, mais de 2 gols no jogo do Grêmio contra o Santos, Standard Liège, PAOK Salônica e União Leiria. É isso aí, galera. Tá dado o seu palpite premiado aí, o seu bilhete perfeito, palpite certeiro do Se Liga na Dica do nosso Manuel Reis. Vamos chegar então agora para aquela lista de jogos que a gente sai palpitando aqui na mesa com pitacos e palpites. Solta a vinhetinha, Sérgio. Palpites e pitacos. Galera, e agora a gente trouxe aqui um monte de coisa aqui. A gente, nessa lista aqui dos pitacos e palpites essa semana, a gente trouxe Brasileirão, trouxe Premier League, vamos que vamos, tem Bundesliga também, Série A italiana, coisa boa. Primeiro jogo da nossa lista aqui, a gente vem trazer o quê? Grêmio versus Santos, né? Grêmio versus Santos, você já disse que vai dar mais de 2 gols nesse jogo, Emanuel Reis. Você arriscaria nos contar quem seria o vencedor? Com certeza, né? Eu não posso fugir desse jogo aí, não. E assim, o Santos, ele tá precisando jogar, ele tá precisando ganhar, né? Não jogar, tá precisando ganhar para recobrar aí o juízo na sua torcida, né? De continuar torcendo pelo Santos. E aí é o trabalho que Marinho vai ter que desenrolar aí, talvez sem algumas peças importantes do elenco, né? Que jogariam só até a Libertadores. E aí eu me pergunto, será que vai? Mas aí eu vou arriscar o 2-1 do Santos aí, vai pegar o Grêmio de calças curtas, certo? Tô arriscando aqui, botando minha aposta pessoal, beleza? 2-1 pro Santos. Eu vou na segurança do empate. Meu palpite para esse jogo é que nem o Grêmio de Renato Gaúcho sai vitorioso dentro da sua própria arena, nem tampouco o Santos consegue se reerguer de uma hora para outra, arrancando uma vitória do tricolor gaúcho lá na casa dele em Porto Alegre. Então, para mim, o resultado vai ser um empate aí. Vamos com calma. Marinho ainda precisa juntar os cacos aí. Foi muito complicado para ele esse vice-campeonato da Libertadores, perder para o Palmeiras na final. Diogo Coelho, qual o seu palpite? Vai dar imortal ou vai dar peixe? O jogo do Grêmio, né? O resultado mais seguro é o empate mesmo para se apostar. Mas eu acho que o Santos está tendo que correr atrás do prejuízo agora dele, né? Que perdeu a Libertadores, está fora do grupo de classificação para a próxima Libertadores. Eu também acho que vai dar Santos 1-0 Santos. O Grêmio também está no Brasil, né? Complicado aí, vocês estão botando mais fé no peixe, então. Eu vou ficando com o Grêmio, dividir uma mesa. Vamos puxar agora o segundo jogo, RB Bragantino versus Atlético Goianiense. E aí, Diogo Coelho, você acha que vai dar massa bruta ou vai dar o Dragão Goiano? Eu acho que vai dar o Bragantino, é uma briga pela vaga de Sul-Americana e Libertadores, né? Onde a gente tem entre o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense, que o Atlético Paranaense é o 8º lugar, o Atlético Goianiense é o 12º, estão todos empatados com 45 pontos, e o Bragantino está em 13º com 44, então tá essa briga aí grande pela Sul-Americana e provavelmente uma vaguinha na Libertadores, caso o Grêmio ganhe do Palmeiras na final, né, da Copa do Brasil. Então eu acho que vai ser um bom jogo. O Bragantino ganha por 3-1. Nossa, você citou até placar. Eu diria que 3-1 não, mas eu boto 2-1 aí
no meu RB, no meu Braga, no Massa Bruta. Esse é o meu palpite. Fecho com você também, Diogo. Vou de Bragantino. Emanuel Reis vai dar RB Bragantino ou Atlético Goianiense? O Bragantino vem no esquema de ascensão aí maior do que pirâmide financeira, né? Mas tá fazendo promessa e tá cumprindo, né? Até agora tá. Eu acho que o Bragantino Justo, tem tanto como... de contratação que fez, né, cara? Isso, tem como morder uma vaga na Libertadores, viu? Eu ainda tenho essa confiança. Vamos ver aí, né? É difícil, mas enfim, não custa sonhar, como a gente fala. O Atlético Goianiense perdeu do Catalano, né, bicho? No Goianiense, a última derrota fora de casa foi essa, né? E aí foi 5-3. Eu acredito num placar bem elástico pro RB Leipzig. Eu ia dizer RB Leipzig, ó. Tá certo, é a vontade aí. É o meu RB É a sociedade também. É a mesma coisa, quase, né? E aí eu vou chutar também, só que eu vou ficar entre o 3-1 e o 4-1. Tá bom, pelo menos foi uma unanimidade aí em torno do meu RB, né? Vamos puxar jogo 3, terceiro jogo da nossa lista, cara. Flamengo e Vasco. Não preciso dizer mais nada. Flamengo e Vasco. Diogo Coelho. Clássico dos milhões, né? Famoso jogão, clássico dos milhões. Não importa a fase que os times estejam, é jogão. Sim. No 2019 já foi um grande jogo, né? E esperamos outro bom jogo aí. O Flamengo melhorando, né? Tá crescendo aí na briga pelo título, crescendo na hora certa. E eu acredito que o Flamengo ganha por 2-0. Cara, eu diria que esse jogo aí é uma oportunidade do Vasco mostrar algum serviço, de Vanderlei Luxemburgo fazer jus aí àquilo que ele prometeu para o Cruz Maltino, que é mantê-lo na Série A. Então eu vou na segurança do empate nesse clássico, cara. Emanuel Reis. É o famoso União Clássico, né? Sempre ocorre aí esse clássico. Eu gosto muito de tirar onda. Eu gosto de tirar onda mesmo, porque tem que tirar onda. Agora, o meu amigo Diogo tá esquecendo da famosa filosofia do Vasco, né? O germancanismo. Que é aquele... É germancano fazendo aquele gol salvador no final do jogo, deixando aí o Flamengo 3 e Vasco 1. Eu acredito que o Flamengo vai se dar muito melhor, né? Tá, não tem nem... Germán vai entrar pelo cano. Lamentamos aí, mas pelo jeito o favorito da mesa é o Flamengo. Vamos puxar agora outro duelo aí envolvendo outro rubro-negro. Atlético Paranaense Internacional, Furacão versus Colorado, também pelo Brasileirão. Emanuel Reis. Então, né, o Internacional vive um momento incontestável, né, batendo recordes, 10 partidas sem perder seguidas, né, recorde do Brasileirão de pontos corridos, se eu não me engano. E o Atlético Paranaense, eu não me engano, Jales? Não, você não se engana não, prossiga. Vamos aproveitar que a gente estava falando aqui de rubro-negro, né, vamos continuar também nesse papo de rubro-negro, o duelo entre Atlético Paranaense e Internacional, galera. Esse é o nosso quarto jogo aí. Vai dar Furacão ou vai dar Colorado, meu querido Emanuel Reis? Meu amigo, a gente tem uma campanha aí do Colorado indiscutível, né? São 10 jogos de invencibilidade, né? 9 no brasileiro, como me lembrou dos bastidores do meu amigo Diogo, e um contra um time internacional. E aí, para combinar com Boca Juniors. E aí a gente tem uma situação antagônica entre esses dois times. Me valendo disso, eu vou pelo Inter, né? O Inter tem ganho seus confrontos aí. Vou até arriscar o placar aqui: 3-1. Boa. Diogo, você acha o quê? Furacão ou Colorado? Então, apesar dessa sequência aí incrível do Inter, né? O Furacão é forte em casa e eu acredito que o Inter não vai bater esse próprio recorde, não vai chegar a essa 10ª vitória seguida, não. Eu acredito que vai ser um empate em 1-1. Boa, Diogão. Eu vou com você também, eu não compartilho do placar, mas eu acredito que vai ser um empate. Pode ser ou por 0-0 mesmo, ou até por 2-2. Eu acho que 1-1 é pouco. Para eles vai ser 8 ou 80. Ou eles não vão fazer nada ou vão fazer um jogo de muitos gols. É isso aí, cara. Vamos optar pelo empate na bancada. Quinto jogo aí,
Vamos puxar agora a Premier League. Tottenham versus Chelsea. Galera. Vamos pegar aí o Hotspurs versus os Blues. E eu gostaria de saber do meu querido Emanuel Reis qual o palpite dele. Vai dar Tottenham ou vai dar Chelsea? Então, são dois times grandes, assim por dizer, né, ali na Premier League. O Tottenham não vem passando um momento bom, né? Paciência. Eu não acho que José Mourinho faz um bom trabalho, não, mas é opinião minha. O Chelsea, eu sou torcedor do Chelsea, né, velho? Eu sou torcedor do Chelsea desde a época de Shevchenko, desde a época de Drogba, enfim, desde a época desses grandes aí. E aí, por um momento que vem passando melhor, eu vou de Chelsea. Dessa vez aí, eu vou até arriscar o placar aí de 2-1 pro Chelsea. Vamos, Joe Cole? Lembrando de Joe Cole. Boa. Eu também vou com você, eu vou de Chelsea, viu? Eu acho que vai ser um jogo disputado, apesar de ser lá no estádio do Tottenham. Eu acredito que o Chelsea consegue arrancar uma vitória dos Spurs lá, do cara. E eu não gostaria de citar placar não, mas eu acho que vai ser um jogo apertado, 2-1, 1-0, 3-2, alguma coisa assim. Diogo Coelho. Eu não concordo muito com vocês, não. O Tottenham vem aí de 2 derrotas seguidas, né? E tá tentando se recuperar no campeonato. Os dois ali, o Tottenham em sexto, o Chelsea em sétimo, e estão brigando ali no meio da tabela. Eu acredito que o José Mourinho vai se dar bem hoje. José Mourinho, né, que é o técnico do Tottenham, vai se dar bem nesse jogo aí e vai ganhar por 3-1. Justo. Nós que falamos tanto dos técnicos portugueses hoje, temos que dar o crédito pelo menos para o Zé Mourinho nessa rodada aí da Premier League, né? Eu entendo sua posição, Diogo, mas, no entanto, pelo que eu tô vendo aqui, Emanuel Reis. Não, já falei, já. Vai dar Chelsea. Pelo que eu vi aqui, Emanuel Reis e eu, né? Sim. não estamos concordando, não. Zero confiança. É isso aí. Próximo jogo, vamos trazer Série A italiana. Fiorentina versus Inter de Milão. Emanuel Reis. Fiorentina versus Inter de Milão. Esse jogo aí eu não vou nem falar tanto. Internacional vai vencer. Boa. Cara. Você, meu querido Diogo Coelho. Campeonato italiano, né? Traz aquela nostalgia dos anos 90, da Fiorentina de Batistuta e Rui Costa. Aquela era uma Fiorentina boa. Não é? Saudades. Época que eu torcia pra Fiorentina também. E agora tá o Inter, né? Em segundo lugar no campeonato, a 2 pontos do Milan, brigando pelo título. E a Fiorentina tá no meio da tabela, mas eu acredito que a Fiorentina vai pegar uma peça aí no Inter e vai empatar esse jogo 1-1. Cara, eu também acho que pode ser aí que a Fiorentina surpreenda a Internacional e segure pelo menos o empate, né? Eu diria que a Inter não ganha, né? Para ser mais preciso. Mas se eu tiver que definir aí entre um resultado mais preciso, eu vou de empate também. Cara, vamos botar fé na Fiorentina aí, na Viola, lá de Florença, nessa rodada. Vamos puxar o último jogo da nossa lista, vamos de Bundesliga que sempre está presente aqui nas nossas listas de palpites e pitacos para você, que adora fazer aquela fezinha nas bancas de apostas aí pela internet, né? Vamos puxar agora Hertha Berlim, do brasileiro, do paraibano Matheus Cunha, versus o Bayern, né? O Bayern, campeão da Champions League. Pela Bundesliga, meu querido Diogo Coelho, o que você acha? Isso aí não tem muito o que pensar não, né? É Bayern. O Hertha briga para não cair na competição, né? Enquanto o Bayern já está 7 pontos na frente do segundo colocado e está caminhando aí para mais um título alemão. Hegemonia total. Eu não sei não, eu vou botar fé aqui que sai pelo menos um gol do Matheus Cunha nesse jogo, mas eu não diria que o Hertha Berlim consegue a vitória diante desse Bayern, não, cara. Eu também vou de Bayern e, na verdade, eu vou torcer para o placar não ser elástico. Eu acho que o Bayern vai meter no mínimo uns 3 gols aí no Hertha Berlim. Emanuel Reis. Botar esse jogo aí para palpitar de safadeza, né? Com o Palmeiras, eu já entendi já.
Então, o Bayern vai fazer de exemplo, né? O Hertha Berlim vai mostrar aqui, Palmeiras, o que é que eu vou fazer com você. Com todo respeito a Matheus Cunha, certo? Às vezes ele entra titular, às vezes não entra, né? Tem seus momentos. Gosto muito do estilo do cara. Mas o Bayern vai massacrar, né? A gente sabe como é que é o Bayern e tá entrando no clima do Mundial. Eu vou arriscar 4-0 pra lá, viu? Não vou nem dar gol pra o Hertha Berlim, não. É de 4 pra lá, a goleada pro Bayern. Cara, pelo jeito aí é o Bayern se preparando aí, né? É a preliminar do Mundial, vai sobrar pro Hertha Berlim. A maioria da mesa aí aposta no Bayern. Vamos finalizando os nossos palpites, vamos nos despedindo de vocês, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Vamos chegando ao fim de mais um episódio do Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado, interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, facebook.com/portal Diário PB, ou pelo Facebook ou Instagram do nosso programa Rifando a Bola, @Rifando a Bola, /Rifando a Bola. É só ir lá no nosso direct, é só falar com a gente em box. Gostaria de agradecer a presença dos meus colegas Emanuel, Reis e Diogo. Mandar um salve aí para o nosso querido Matheus de Júlio, que infelizmente não pôde estar presente hoje, problemas maiores de locomoção aí e de conexão o impediram de estar conosco aqui. Agradecer aos céus e à saúde de Emanuel Reis, que também se recuperou aí de alguns problemas de saúde ao longo da semana. Muito bom estar com você aqui, Manuco, de volta no programa. Seria uma lástima não ter aqui presente. E é isso aí, galerinha. Vamos que vamos, meu querido Diogo Coelho, suas considerações finais. Eu queria dar o destaque final para o Campeonato Carioca Feminino, né, que voltou esse final de semana já com 2 goleadas aí, impressionantes, que é o 10-0 do Flamengo. Nossa! Impressionante mesmo foi o do Fluminense, que ganhou de 21-0. Nossa! Com 7 gols da Letícia. Não teve pena. E desejar boa sorte aí ao Palmeiras no Mundial, né? E vai precisar. Emanuel Reis. Obrigado aí, galera. Obrigado, bancada. Obrigado pelos votos, pela minha saúde. É isso aí, né? Mais um programa aqui. E eu vou fazer a campanha agora para 2 Brunos, certo? O primeiro Bruno que eu quero falar é o Bruno Carcará, meu amigo. Aquela campanha Bruno Belo. Bruno Belo, jogador do Barcelona, né? Barcelona lá de Princesa Isabel, se eu não me engano. Eu falei Real Madrid no outro programa, não fica bravo comigo não, meu amigo. Mas é isso aí. E o Bruno Diferente, né? Que tem um canal aí no YouTube, torcedor do Remo, viu, cara? Torcedor apaixonado, tá com o Remo sempre aí, subiu, né? Agora pra Série B, exatamente. Chega lá, segue o cara, tem a escolinha do Bruno Diferente. Aproveita, segue a gente também, né? No Instagram, no Facebook, o @Rifando a Bola. Um beijo, um abraço para todo mundo. E é isso, Sérgio, você tá no meu coração, Matheus. Meu coração é sempre seu. Galerinha linda e maravilhosa, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Agradecemos sua audiência e sua paciência. Nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau. Do Palmeiras. Valeu.